noite para todos vocês que estão hoje conosco aqui no auditório. E uma boa noite para todos vocês dos auditórios espalhados por este país afora no projeto Vindesat. Como o Ticiane já disse, nós vamos hoje tentar aprender a ser lógicos. E, logicamente, eu gostaria de começar falando das nossas ilogicidades, daquelas coisas que têm caracterizado a nossa falta de conexão, a nossa falta de relação no que diz respeito a muitos dos nossos raciocínios. Por exemplo, uma certa ocasião eu ouvi uma pessoa pregando e no arrobo da sua mensagem ele disse o seguinte: a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore que se tornou maldita, foi lançando raízes profundas no curso da história, e um dia uma dessas raízes brotou no Monte Calvário e assim se fez a cruz. Para mim não há nada mais estúpido do que um raciocínio desse tipo. Quer dizer, está cheio de jargão religioso, árvore do conhecimento do bem e do mal, todas essas coisas. Mas é absolutamente ridículo um raciocínio desse. Interessante que quando esta mensagem acabou, uma senhora me procurou e disse: pastor, o senhor viu que mensagem profunda, tão profunda que eu não entendi nada. E eu fiquei rindo porque na realidade era impossível ter entendido aquilo. Ou será que vocês já viram pessoas dizerem coisas do seguinte tipo: a palavra de Deus é espada de dois gumes, por isso eu vou dar uma surra de Bíblia nesse endemoninhado, e partir para cima dele com aquelas Bíblias Vida Nova, capa dura, vou lhe dizer, uma agressão tremenda, não é? Mas tem muita gente que raciocina que se a Bíblia é a palavra de Deus, quando aparece um endemoninhado, a maneira de resolver o problema é enfrentando-o com muitas bibladas. Há demônios que saem não pelo poder de Deus, mas porque o endemoninhado desmaia de exaustão. E o demônio se sente humilhado com tanta burrice em cima dele, não é? Ou então, aquele tipo de coisas, aquelas pessoas que raciocinam da seguinte maneira: o óleo simboliza o Espírito Santo. Então, já que tem alguém possesso e o demônio não consegue conviver com o Espírito Santo, eu vou dar meio litro de óleo para esse possesso beber. Vocês sabem que eu já vi isso acontecer? E coisas pavorosas, medievais, são feitas às vezes no nosso meio porque as pessoas negam-se a exercer um mínimo de lógica, de reflexão em cima do que estão fazendo. Há algum tempo atrás, não muito tempo, eu estava em Vitória da Conquista e um amigo, pastor, me contou uma história muito interessante. Ele disse que estava fazendo um casamento e teve que dividir a cerimônia com uma outra pessoa, um outro companheiro, que ele não conhecia. E lá pelas tantas, quando chegou a hora da troca das alianças, ele convidou esse que o acompanhava para que ministrasse aquela solenidade. E o rapaz, o pastor, pegou lá as alianças, olhou assim para o auditório, olhou para os noivos e saiu com essa: a folha, quando ama, vira flor. A flor, quando adora, vira fruto. A vida é uma flor e o amor é o mel. Esse meu amigo disse que não sabia onde se enfiava. Disse: meu Deus, ficou pensando, a folha quando ama vira flor. Isso violenta todas as noções de botânica. A folha não vira flor, a flor quando ama vira fruto. Quando adora, a flor religiosa, quando adora vira fruto. A vida é uma flor e o amor é o mel. Drummond de Andrade, ouvindo um negócio desse, morria, ficava infartado na hora, com tamanha ilogicidade. Há alguns irmãos que receberam o dom de entreter os santos até que o Senhor venha. É verdade que algumas coisas que acontecem por aí são absolutamente engraçadas. Mas são engraçadas quando a gente as ouve com boa vontade, com indulgência, com espírito fraternal. No entanto,
algumas das nossas articulações de pensamento e de raciocínio, quando são elaboradas por lado de fora da igreja, para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo e que ouvem a mensagem com espírito crítico, cético, essas coisas que nos fazem rir, fazem com que alguns desistam da fé. Tamanha é a ilogicidade com a qual, às vezes, se faz o arrazoado da pregação evangélica. A nossa intenção, na noite de hoje, é, de alguma maneira, tentarmos nos conscientizar do fato de que ser discípulo de Jesus é também tentar pensar a vida com perspectivas e com categorias lógicas. Ser discípulo de Jesus não é sair ejaculando raciocínios desconectados, não é sair dizendo com muita piedade coisas absurdas. Ser discípulo de Jesus significa olhar e interpretar a vida numa perspectiva inteligente e viver com inteligência o projeto de existência que cada um de nós tem que viver. Pois bem, essas afirmações com as quais eu introduzi a aula de hoje são afirmações ilógicas que acontecem por causa de alguns conceitos que sempre têm estado presentes na história da fé. O primeiro conceito que tem estado frequentemente presente na história da fé é aquele que se baseia na ideia de que lógica e espiritualidade são incompatíveis. Eu vou repetir. O primeiro conceito é aquele que pensa, que imagina que lógica e espiritualidade são coisas incompatíveis. Essas pessoas que assim raciocinam pensam da seguinte maneira acerca de alguém: ele não é muito espiritual porque ele é muito racional. Você já ouviu alguma coisa assim? Eu já tenho ouvido tanto. Quando as pessoas dizem, não, ele não é muito espiritual, ele é muito racional. As coisas para ele são assim, muito pão, pão, queijo, queijo, de um realismo muito grande, então não é espiritual. Parece que para essas pessoas, alguém para ser espiritual tem que ser meio estúpido. Tem que ser aquela pessoa que não consegue dizer coisa com coisa. Tem que ser um ser humano apenas com nervos expostos, vivendo só de sensações e de emoções, com os olhos assim, tremendo, com catarses e algumas sensações estranhas lhe correndo as espinhas. Caso contrário, não se pode imaginar que alguém que pensa seja profundamente espiritual e cheio do Espírito Santo. O engano dessa afirmação é porque pouca coisa é mais espiritual do que a faculdade de pensar. Por favor, meta isso na sua cabeça e deixe entrar até as entranhas da sua alma. Pouca coisa é mais espiritual do que a capacidade de pensar. Vacas não são espirituais porque não pensam. Seres humanos são espirituais porque pensam. Pensamento é uma possibilidade do espírito. E toda espiritualidade sadia que se preze tem que ser espiritualidade inteligente. Alguns fazem esta confusão entre lógica e espiritualidade, estabelecendo esse antagonismo, porque não conseguem fazer distinção entre racionalidade e racionalismo. O racionalismo, sim, trabalha contra a espiritualidade, mas a racionalidade não. O racionalismo é sistêmico, é fechado, é arrogante. Imagina que toda a verdade tem que habitar um sistema fechado. E tudo quanto não possa ser compreendido dentro desse sistema fechado deve ser descartado e abandonado. Nesse caso, não cabe Deus, porque Deus é insistematizável. Neste caso não cabem os milagres, neste caso não cabe nada. O racionalismo sim é abominável. A racionalidade não, a racionalidade é aberta. Ela se estriba em bases sólidas, em premissas
inamovíveis, verdadeiras, e erige um pensamento e uma reflexão sobre esta base de verdade, verdade da Escritura, e sistematiza coisa com coisa a partir disso aí. Pois bem, queridos, essa é a primeira ideia, a primeira falácia, a primeira dificuldade que as pessoas têm para resolver o problema da lógica na vida espiritual. A segunda ideia errônea que nos tem feito, em função dela, raciocinarmos com uma certa ilogicidade, é a ideia de que mente e coração são antagônicos. Se você é uma pessoa toda emocional, você tem que anular definitivamente a sua mente, a sua capacidade reflexiva. Se quiser ser reflexivo, tem que suicidar as emoções e o coração. E há algumas pessoas que caem numa situação de tamanha dicotomia, que para elas tudo quanto lhes signifique verdade, tem que ser apenas aquilo que passa pela via emocional, pela via do coração. Essas pessoas simplesmente anulam a capacidade que elas possam possuir de pensar, de refletir, e só assumem como verdadeiras as coisas que as emocionam. Por exemplo, há uns anos passados eu estava fazendo uma série de estudos bíblicos sobre a teologia do Espírito Santo. E nesses meus estudos sobre a teologia do Espírito Santo, sobra para todo mundo. Aqueles grupos que não creem em nada se sentem assim meio afrontados porque eu creio. E aqueles grupos que creem demais se sentem meio chocados porque eu digo que muito daquilo que eles creem não tem fundamentação bíblica. E argumentando e armando um raciocínio em função do que a Bíblia diz acerca do assunto, eu concluí numa certa noite um dos temas sobre o Espírito Santo. E ao final, um rapaz me procurou e disse: olhe, pastor Caio, o que você disse é absolutamente lógico, faz sentido coisa com coisa. Realmente é absolutamente contrário a tudo quanto eu tinha crido até aqui. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: conquanto a minha mente tenha ficado convencida de que você tem razão, eu vou continuar crendo como eu sempre criei, porque enquanto você falava eu não chorei, não senti nada no coração. Apenas a minha mente ficou esmagada pelos raciocínios e pela lógica com a qual você expôs. Mas eu não chorei. Então, para mim, verdade tem que me fazer chorar. Por isso eu não acredito no que você disse. Imagine só que coisa estúpida. A mente do rapaz fora anulada. Tudo quanto quisesse penetrar na existência dele como ar e perspectiva de verdade, tinha que ser pela via da emoção que o fizesse ter uma catarse. Caso contrário, nada mais seria verdadeiro. A terceira ideia que nos faz ser ilógicos é a de que zelo e entendimento são realidades autoexcludentes. Aliás, esse é um problema antiquíssimo. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 2, o apóstolo Paulo nos dá conta de que aqueles judeus que faziam caravanas de apedrejamento aonde quer que ele ia e que o perseguiam terrivelmente, eram pessoas muito zelosas, porém sem nenhum entendimento. Leiam aí em Romanos 10, 2 essa afirmação de Paulo: eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém sem nenhum entendimento. É um zelo burro, é uma religiosidade estúpida, é uma ortodoxia absolutamente irracional. Desejam acertar, mas nessa sua busca de serem pessoas coerentes diante de Deus, eles estão fazendo coisas absolutamente deslocadas porque não estão usando a cabeça, não estão usando o entendimento. Meus queridos, há algumas manifestações do Senhor Jesus Cristo que são de um compromisso inamovível com o zelo de Deus. Por exemplo, quando ele entra no templo e ali encontra os vendilhões e os cambistas e aqueles que estavam fazendo
comércio da fé, que estavam vendendo liturgia, que estavam vendendo pacotes de culto, aqueles que estavam ali comercializando o sagrado. Jesus os enfrenta numa atitude da encarnação do mais profundo zelo por Deus e pelas suas coisas. No entanto, vejam como foi o exercício daquele zelo. Primeiramente, se diz que foi um zelo com base bíblica. Não foi alguma coisa que lhe passou na mente, não foi algo que lhe agitou o coração, não foi apenas porque ele estranhou a visão daquilo que estava diante dele, não foi porque ele teve um clique de agonia em relação ao que presenciava. Ao contrário, o seu zelo fundamentava-se na revelação de Deus. Está escrito, disseram depois os apóstolos, o zelo da tua casa me consome. Foi por causa da sua ligação com a Escritura. É porque lia a Bíblia. Não era porque apenas tinha emoções da presença de Deus, mas porque tinha base e fundamentação bíblica. E também foi um zelo exercido não apenas com base bíblica, mas com muita reflexão. Não foi fruto de um ímpeto incontrolável. Não foi o resultado da atitude de um sanguíneo. Ao contrário, os textos de Marcos e de João nos dão conta de que o exercício daquele zelo foi muito calmo e premeditado, a ponto de que os evangelistas nos dizem que ele, entrando no templo, tendo observado tudo, fez para si um azorrague. Vejam, olha, examina, tem tempo de construir um azorrague. E só depois, então, é que exerce esse espírito de zelo sobre aqueles que eram os vendilhões do templo naquele lugar. Meus queridos, por favor, prestem atenção. Nós não deveríamos ter conflitos pelo fato de que lógica e zelo precisam andar juntos. Não deveríamos ter nenhum conflito nesta área. Porque se somos de Jesus, olhando para o projeto da vida de Jesus, concluímos que nele, lógica e espiritualidade, mente e coração, zelo e entendimento, sempre andaram juntos. Por favor, abram as Bíblias de vocês, abram mesmo, em Marcos, no capítulo 12, versos 29 e 30. Todo mundo, por favor, abrindo a Bíblia em Marcos 12, versos 29 e 30. É um texto que nos fala sobre como é que Jesus sumaria o que significava amar a Deus, cumprir a lei. O que significava o dogma absoluto da fé no Deus único e verdadeiro. Qual era o sentido mais absoluto da vivência do ser humano com Deus? Jesus responde a essa questão dizendo que a suma de tudo é: amarás o Senhor teu Deus. Como? De todo o teu coração, ou seja, com paixão, com amor cheio de calor. E também amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, ou seja, com emotividade, com sensibilidade psíquica. E mais, amarás ao Senhor teu Deus como? De todo entendimento. Isso significa amá-lo com lógica, com a mente, com a intelectualidade, com a nossa capacidade filosófica. E mais, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, ou seja, com ações físicas, concretas e úteis, com o trabalho, com o socorro para com os outros, com aquilo que o corpo pode produzir de bom na história, na vida que se percebe com os olhos humanos. É assim que se deve amar a Deus. E esse é o culto que a Ele se deve prestar. Amá-lo de todo o nosso coração, com as nossas perspectivas de paixão mais fundas. Amá-lo com a inteireza da nossa vida psicológica. Amá-lo com o nosso entendimento.
amá-lo com as nossas forças, com aquilo que o nosso braço, que o nosso trabalho, que a nossa vida produz na história. Olhem, queridos, todas essas distinções, coração, alma, entendimento e força, são apenas seccionamentos didáticos, porque na realidade é impossível você desconectar essas coisas no ser humano. A fronteira que está entre coração e alma é muito cinza, é um degradê, não é uma coisa absoluta. Elas estão todas entranhadas e misturadas, coração, alma, entendimento, corpo, força. Essas coisas todas estão ligadas. Você não tem um corpo, uma emotividade, um mundo psicológico e um espírito. Você é um ser integral. E todas essas coisas estão fundidas e misturadas dentro de nós mesmos. De modo que a única maneira de se viver uma espiritualidade integral é mediante o exercício de todas essas dimensões da nossa vida. Para Jesus, não havia culto integral que não fosse um culto que passasse por todas essas perspectivas da existência humana. No Novo Testamento, nos está dito que a espiritualidade cristã deve integrar todas as dimensões da vida, a fim de que o culto cristão jamais seja esquizofrenizado, como às vezes acontece. É por isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, algo que todos nós precisamos ler em voz bem alta. Eu vou pedir a vocês aqui do nosso auditório para abrirem Romanos 12, versos 1 e 2, e vocês pelo Brasil inteiro, eu não vou ouvir a voz de vocês, mas com lógica eu sei que vocês vão estar lendo. Então vamos ler Romanos 12, versos 1 e 2. E vamos ler a propósito do que eu acabei de dizer. O que foi que eu acabei de dizer? Que o Novo Testamento nos diz que a espiritualidade cristã deve integrar todas as dimensões da vida, a fim de que o culto cristão jamais seja esquizofrenizado. Então, em Romanos 12, o que está dito? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. O que nós lemos, meus queridos, é algo absolutamente revolucionário do ponto de vista do culto de um ser humano diante de Deus. O que se diz é que precisamos dar resposta integral às misericórdias de Deus que nos alcançaram na nossa alienação de Deus. Nós vivíamos alienados de Deus, como Paulo diz, sem Deus no mundo, esquecidos dele, vivendo em função do nosso ego exacerbado, egoísmo, vivendo segundo o curso deste mundo, alienados e mortos no nosso entendimento, embrutecidos e animalescos, vivendo só em função dos nossos desejos que se absolutizavam como sendo referenciais únicos para a nossa caminhada. Até que um dia, Deus, por causa da sua muita misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos alcançou mediante Jesus Cristo, montou uma estratégia. E a mensagem da salvação, bum, explodiu no peito da gente. De modos variados, em situações distintas, mas aconteceu o milagre da revelação e por isso estamos aqui. Amém? Esse amém de vocês não diz coisa alguma. Amém? Amém, amém, queridos. Por isso estamos aqui. E Paulo diz que nós que tomamos consciência disso, precisamos dar uma resposta integral com a nossa vida a essas misericórdias de Deus. Por isso ele começa dizendo, rogo-vos, pois. Rogo-vos por causa do que eu acabei de dizer. O que foi que ele acabou de dizer? O capítulo 11 nos dá conta de que ele está falando que nós, que éramos oliveiras bravas, fomos enxertados na oliveira da história da salvação, por causa da bondade inexplicável de Deus. Por causa do seu amor inenarrável, indizível, nós fomos aí colocados.
sem méritos, sem obras, sem justificativas nossas, fomos postos aí por causa da boa vontade de Deus, por causa da sua misericórdia. Então Paulo diz, por causa deste amor, por causa dessas misericórdias de Deus, é que eu peço que vocês deem uma resposta integral de vida a Deus. Então, que resposta é essa? Primeiro, uma resposta que toque a dimensão física da nossa existência. Ele diz que é preciso apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma vida impressionada com o amor de Deus manifesta na história uma resposta corpórea, concreta, encarnada, ética, nas áreas mais visíveis da vida, tanto individual como familiar, profissional e política. Ou seja, onde quer que você transite com o seu corpo, nas múltiplas dimensões da vida, Paulo diz, se você está impressionado com o amor de Deus, reaja ao amor de Deus na vida, através de uma existência corpórea santa. Um projeto de vida multidimensional santo. A sua vida perceptível, visível aos olhos, tem que ser um projeto de santidade. Individual, familiar, social, político, profissional, no que quer que você faça, viva com santidade. Segunda resposta que ele diz que precisamos dar ao amor de Deus, é uma resposta que integre o discurso e a prática na coerência da vida que cultua a Deus. Nada de esquizofrenia. Discurso e prática têm que ser integrados, unidos. Por isso é que ele diz que este é o nosso culto racional, culto lógico, como está no original grego, culto da coerência. Se você realmente diz que foi alcançado pelas misericórdias de Deus, viva coerentemente com esse discurso, com essa fala. Não esquizofrenize o seu discurso da sua vida, construa uma ponte de integração total. Essa é a coisa mais lógica a fazer. Se você quer ser lógico, seja coerente entre o que você prega e o que você vive. Paulo diz, esse é o culto racional. E a terceira resposta, uma resposta que se deixe ver mediante a alteração de valores e pressuposições filosóficas pessoais que aconteçam nas nossas vidas. É por isso que o apóstolo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, pela renovação dos vossos valores. É isso que significa renovar a mente, é renovar conceitos, renovar valores, renovar pressupostos, renovar referências existenciais, renovar perspectivas filosóficas. Se você encontrou com Jesus, então jogue água sanitária na cabeça. Sacuda esse negócio todinho, deixe sair todas as filosofias antigas e agora encha a sua mente de conceitos, de pressuposições, de valores e de referências que sejam cristãs. Isso porque há muitos de nós que convertemos o nosso comportamento, convertemos o nosso palavreado, ficamos cheios de chavões, de jargões e de misericórdia quando falamos, mas que não encarnamos as misericórdias de Deus nas nossas vidas e que também não renovamos as nossas mentes. Alguns apenas mudam de endereço religioso, saem de uma igreja para outra, de um culto para outro, mas continuam a negociar com os mesmos valores, continuam a lidar com as perspectivas sociais com os mesmos valores, continuam a interpretar a vida com os mesmos valores, continuam a gerir a empresa com os mesmos valores, continuam a tecer a vida com os mesmos valores. Paulo diz, não, se você está impressionado com as misericórdias de Deus que o alcançaram, então permita que haja uma conversão de valores e de perspectivas filosóficas, de pressupostos na sua mente. Não se conforme com o padrão vigente. Deixe que a sua mente seja impregnada pelos valores
e pelos padrões do reino de Deus. E essa é a coisa mais lógica que você pode fazer na vida. Se você se entregou a esse Deus, viva coerentemente com os desejos dele para a vida humana. Pois bem, minha gente, é fácil verificarmos como Jesus nos ensina a sermos discípulos de sua lógica, observando a maneira como ele se utilizou do raciocínio lógico na construção dos seus próprios ensinos. Eu e você queremos ser discípulos da lógica de Jesus, não é verdade? Então vamos ver como é que ele usava a lógica. Jesus raciocinava partindo da causa para o efeito, o que é um raciocínio extremamente lógico. Se alguma coisa é causa, toda causa gera um efeito. Se aparece algum efeito, alguma coisa não surge por si só, espontaneamente, tem que haver uma causa. Então ele ora identifica o efeito e descobre a causa, ora ele afirma a causa e nos chama pela lógica a vivermos os efeitos. Vamos ver, abrindo primeiro a Bíblia em Mateus, no capítulo 5, versos 43 e 48. Abram aí todos. Mateus, capítulo 5, versos 43 e 48. Aí neste texto, nós encontramos um mandamento, que é o mandamento de que amemos os nossos inimigos. E qual é a causa? A causa está no verso 45, aonde está dito, porque Deus é bom para com todos. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, sobre a Madre Teresa de Calcutá e sobre o Escadinha. O sol nasce e Deus socializa os seus efeitos com todos. Não diz apenas que vai fazer sol em cima do mosteiro dos santos. O sol vem e banha as praias onde o pessoal faz topless. Porque Deus é assim. Se ele manifesta a sua bondade, ele a generaliza. É o que diz o verso 45. Ora, o raciocínio de Jesus é, se Deus é assim, tão generoso, tão pródigo de bondade, que sai socializando as suas misericórdias e as suas expressões de graça comuns com todos os homens, então vocês que se dizem seus filhos, ajam do mesmo jeito. Amem os amigos, amem os inimigos. Se vocês são filhos dele, amem a todos. Dizem os versos 44 e 48. Isso é a coisa mais lógica do mundo. Ora, esse negócio da gente sair dizendo por aí que é filho de Deus, é muito sério. É muito sério. Para Jesus dizer que é filho de Deus, não é apenas uma coisa que evangélicos arrogantes dizem. Agarrando o texto lá de João capítulo 1, de 9 a 12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus pergunta, e daí? Se você é filho, ora, reflita o seu pai. O seu pai agia diferente. É por isso que os judeus que se diziam filhos de Deus e filhos de Abraão, eram por ele confrontados, dizendo, vocês são filhos do diabo. Porque as vidas de vocês dão frutos diabólicos. Quem é filho de Deus, dê fruto de Deus. Manifeste o reflexo do Pai na vida. Se o Pai é bom para com todos, a coisa mais lógica é que vocês, que são miniaturas dele, ajam do mesmo modo. Vejam como os mandamentos de Jesus têm começo, meio e fim. Não são apenas arbitrariedade da divindade, do tipo que diz, bom, eu vou votar um mandamento, uma constituição estúpida, e eles obedeçam porque eu falei, está falado e acabou. Não. Os mandamentos de Deus têm começo, tem meio e tem fim. Abram ainda aí em Mateus 7, versos 1 e 2. Abram, Mateus 7, versos 1 e 2. Aí está dito que nós não devemos julgar. Esse é o mandamento. Agora a causa qual é? A toda ação corresponde uma reação igual ou mais forte. É o que diz o verso 1. A toda ação corresponde uma reação igual ou mais forte. E o efeito? Se vocês elevarem o padrão de julgamento em relação aos outros, os outros o julgarão com esse mesmo padrão, diz o verso 2. Essa é a coisa mais lógica. É tirada até da física. Tem a ver
com toda a ação corresponde uma reação igual ou até mais forte. E o efeito é de que se vocês elevarem o padrão, as pessoas vão julgar vocês pelo padrão que vocês estabeleceram. Isso é óbvio. Não julgueis para que não sejais julgados, senão quem julga recebe uma reação como troco. E quem eleva o padrão é julgado pelo padrão que estabeleceu. Ou vejam ainda em Mateus 5, versos 21, versos 22. Aí há um mandamento que diz que nós não devemos praticar o homicídio. Isso é óbvio. Mas por quê? Porque a razão de ser do homicídio é o ódio pelo próximo. É o desprezo pelo valor da vida, diz o verso 22. Quem não ama o próximo o chama de tolo, o chama de estúpido, o chama de oco, o chama de vazio, de nada, de zero à esquerda. É o que diz aí o texto. Quem começa a nutrir pelo próximo esse desvalor é potencialmente um homicida. Aí aparece no verso 22 o efeito. O ódio gera o homicídio. Se se quer que os homens não matem, é preciso fazê-los não desprezar o valor da vida do próximo. Porque quem não atribui valor à vida do próximo, extingue o próximo da existência sem nenhum problema. Por isso, para Jesus não bastava dizer não matarás. Para Jesus era importante abolir não apenas o efeito. Matar, o homicídio, era só o efeito. A causa era mais profunda. A causa era o ódio, era a indiferença, era o desvalor do próximo no coração daquele que se deixava empanzinar de amargura por aqueles aos quais contemplava na vida. Ou ainda, minha gente, vamos abrir em Marcos, no capítulo 10, versos de 2 a 9. Aí se fala acerca de que o divórcio é apenas uma situação de terapia para os doentes, mas que o ideal de Deus era a monogamia indissolúvel, um homem casado com uma mulher para sempre. Esse é o espírito desse texto. O verso 6 nos diz por que a intenção primordial e ideal de Deus é a manutenção do casamento homem-mulher. Um homem com uma companheira, não com duas, não com três. O verso 6 nos diz a razão. É porque a criação é o plano piloto. Ou seja, na criação Deus não fez Adão e 3 Evas. Deus fez um homem e uma mulher. Então o plano piloto é a criação. Se você quiser saber como é que é uma vida conjugal sadia, não é um homem e 2 mulheres, nem 3, nem 10. É um homem com uma mulher. E o verso 9 nos diz qual é o efeito. Se Deus fez homem e mulher, se essa é a razão de ser do vínculo conjugal, então o efeito é que a intenção de Deus é que se busque o projeto original. Então, homem e mulher não devem se separar, portanto, o que Deus uniu não separe o homem, isso é lógico. Pois bem, minha gente, nós poderíamos ficar aqui o resto da noite vendo a lógica de Jesus, mas não dá tempo. Já me fizeram um aviso ali de trás da produção que eu estou no finzinho do tempo e ainda tenho coisa dessa para dizer. É sinal de que talvez eu não tenha sido tão lógico hoje à noite assim. Da mesma forma, Jesus agiu com extrema lógica em tudo que disse, em tudo que fez. Vejam, por favor, em Marcos, no capítulo 7, versos 18 e 19. Marcos 7, versos 18 e 19. Aí ele está dizendo que os alimentos são puros e não interferem na vida espiritual de ninguém, porque do estômago os alimentos vão para o intestino e não para o coração. Se a sede da espiritualidade é o lado psíquico e imaterial do ser humano, então você pode comer o que quiser, porque só haveria um prejuízo para a sua vida espiritual se a sede da sua espiritualidade fossem os seus intestinos. Mas como não é esse o caso, coma com tranquilidade, disse Jesus. É lógico. Ou ainda, ele diz que o que contamina o homem não é o que entra nele, pois o que entra no corpo do homem não entra no ego do homem, que é onde o homem está. O que contamina o homem é aquilo que o coração produz, diz o verso 20. Vejam que coisa lógica, mas a maioria dos evangélicos não leu isso até hoje. Se leu, não creu.
porque um monte de legalismozinhos aí, de não coma isso, não toque nisso, não pegue naquilo outro, não sobreviveria a uma análise séria de um texto como esse do Senhor Jesus. E mais, ele diz em Mateus 22, versos 31 e 32, que a vida eterna é um fato hoje, porque Deus é hoje o Deus de Abraão. Vejam como ele interpretava a Bíblia com lógica. Ele pergunta aos circunstantes, com relação à ressurreição e à vida eterna, vocês nunca leram o que diz a palavra de Deus? Como o próprio Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele é Deus de vivos e não de mortos. Se ele tivesse dito, eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaac e eu era o Deus de Jacó, significava que Abraão, Isaac e Jacó já eram. Mas como ele disse, eu sou, é porque estavam vivos, muito vivos. Então era de se deduzir que a vida eterna era um fato, já. Abraão, Isaac e Jacó não estavam dormindo, esperando para ressuscitar em alguma época, já estavam com Deus. Eu sou o Deus deles. Jesus disse, é só usar a cabeça, gente, e vocês não ficariam com esse problema teológico sobre a vida eterna. Ele diz isso aos saduceus. Ou ainda, quando Jesus quis acabar com a conversa fiada à sua volta, ele usou uma lógica irrebatível. Vejam aí em Mateus 22, de 41 a 46, Jesus já vinha numa sucessão de controvérsias, ora com os fariseus, ora com os escribas, ora com os teólogos, os principais sacerdotes, ora com os saduceus, ora com os herodianos, ora com todo mundo. Então chegou uma hora em que ele resolveu botar um PT na história e dar saudações para todo mundo, e ele usou uma lógica fulminante. Vejam o que ele diz, virando-se para os circunstantes. De quem o Cristo é filho? E eles responderam, de Davi. E Jesus então disse, então, como é que Davi o chama de meu Senhor, se ele é o seu filho? E o verso 46 diz, a partir daquele dia ninguém ousou mais fazer-lhe nenhuma pergunta. Porque viram que com ele não bastava vir com alguns dogmazinhos prontos, se não tivesse cabeça, se enrolava. Meus amados, o discípulo de Jesus está livre para ser lógico, porém nos limites da palavra de Deus. A lógica cristã está subordinada à palavra de Deus. Caso contrário, nós nos transformaremos em livres pensadores ou em filósofos. O discípulo tem que saber viver a tensão entre Lutero e o iluminismo. Sabe por quê? Porque Lutero disse que a razão era a prostituta. E o iluminismo disse, não, é a deusa. A razão não é nenhuma das duas coisas, nem é a prostituta de Lutero, nem a deusa do iluminismo. A razão é uma dádiva divina. É a extensão do que Deus é, porque Deus é um Deus que pensa. E Ele nos aquinhou como parte da sua imagem, da sua semelhança, com essa possibilidade de pensar. Para o discípulo, essa tensão tem que acontecer. Não podemos absolutizar a razão e nem menosprezá-la, temos que viver com uma lógica subordinada à revelação de Deus na sua palavra. O discípulo é alguém que tem a Escritura como premissa, como base, que faz o seu raciocínio viajar pela Escritura, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, pensamentos com as revelações da palavra de Deus. E o discípulo não é apenas alguém que se baseia na palavra, não é apenas alguém que faz a sua mente viajar pela palavra. O discípulo também é alguém que conclui as suas ideias com coerência baseada na palavra de Deus. Qualquer conclusão dos meus melhores pensamentos que não possa ser uma conclusão à qual a Bíblia me autoriza a chegar, não pode ser conclusão minha. Porque eu sou livre para ser lógico. Mas a minha lógica tem que ser nas fronteiras da palavra de Deus. Queridos, o raciocínio final e lógico de um discípulo é aquele de Jesus em João 10:35. Ora, a Escritura não pode falhar. O que necessitamos muito hoje
é de discípulos que conheçam a Escritura e que conheçam também o poder de Deus. Em Mateus 22, 29, Jesus disse que um dos problemas daqueles dias era este. As pessoas nem conheciam a Escritura, nem conheciam o poder de Deus. Entre nós, há aqueles que conhecem muito bem a Escritura, mas não sabem nada do poder de Deus. São teólogos maravilhosos, eles consultam os textos hebraicos, gregos, são capazes de fazer tradução para o aramaico, conhecem todos os teólogos alemães, sabem muito sobre a Escritura, mas nada sobre o poder de Deus. Uma ocasião eu entrei na casa de um teólogo e ele me levou à biblioteca dele, mas essas bibliotecas humilhantes, que você entra ali, você se sente assim, leitor de tio Patinha, sabe? Esse indivíduo que não sabe nada de nada. Livros em alemão, livros para todo lado, ele sabia o nome das editoras, o sobrenome de todos os autores, citava aquilo de trás para frente, a data em que cada coisa foi impressa. E você já leu a primeira versão deste texto aqui? Eu dizia, não li nem essa aqui, quanto mais a primeira. Um negócio humilhante, gente, terrível. Mas depois que a nossa conversa foi se prolongando, eu cheguei à conclusão que se naquele momento ali aparecesse um possesso, aquele sujeito ia sair correndo para a rua e ia no telefone da esquina chamar uma ambulância. Porque ele entendia muito da Escritura, mas absolutamente nada do poder de Deus. Entre nós também é o oposto. Há aqueles que conhecem muito do poder de Deus, mas não sabem nada da Escritura. Vocês sabem da história daquele homem? Piedoso, piedoso, piedoso. Que, pregando assim para um grupo, disse, meus amigos, vocês sabiam que eu descobri recentemente como é que Jesus curava? Jesus tinha uma maneira toda especial de curar. Jesus estava ali, quando a pessoa vinha passando doente, sabe o que ele fazia? Ele metia a mão assim na sua túnica, tirava um negocinho pequenininho assim, um instrumentinho chamado esquife. O esquife. E o esquife era um instrumento oriental. Tinha um som bonito. Vocês estão rindo, irmãos? Vocês querem ver a base bíblica disso? Abram lá em Lucas 7. Como ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, diz lá o texto, ele tocou o esquife. É? Tocou o esquife. Vocês já viram o texto de Colossenses, no capítulo 3, no verso 12. Vejam aí Colossenses 3, 12. E agora ouçam essa história. Eu, antes de ser pastor, fui presbítero. E antes de ser presbítero, fui diácono. Eu passei aí por essas coisas todas. E quando eu fui ordenado diácono, incumbiram um certo irmão muito piedoso de dar as instruções a nós, os diáconos recém-ordenados. E ele reuniu lá os 7, 8 ou 9 diáconos novos, no pavilhão da igreja, num sábado à tarde, nós nos assentamos, ele abriu Colossenses 3,12 e leu. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Disse, bom, irmãos, como a Escritura manda, agora vocês são diáconos, de hoje em diante, vocês têm que vir para a igreja de ternos. Aí está dito, revesti-vos de ternos. E ficou fazendo a maior apologia do terno, do paletó e da gravata. Muito piedoso, mas não entendia nada de Escritura. E eu tomei a palavra e disse, não, irmão, fique tranquilo, a gente vem para cá de paletó e gravata, pode ficar despreocupado, só que esse texto aí está falando de ternos afetos, afetos calorosos, de bondade, misericórdia. Ah, eu não sabia, irmão, que coisa interessante e tal, não é? Amados irmãos, precisamos de pessoas que aprendam a incorporar a lógica ao patrimônio da sua espiritualidade. Desejamos ver neste país discípulos inteligentes e cheios do Espírito Santo. E agora, só para terminar, eu queria contar uma historinha, para mostrar como às vezes nós temos uma lógica ilógica para quem está de fora da igreja. Quando a gente estiver falando as coisas, é preciso raciocinar como é que as coisas que nós dizemos estão chegando na cabeça dos que estão do lado de fora e que não conhecem todo o nosso dialeto. Eu ouvi dizer que um certo bêbado passou na porta de uma igreja onde estava havendo
um fogo tremendo, né? E o povo estava ali, aleluia, aquele barulho, todo mundo pegando fogo na alma. E o bêbado chegou ali, assim, olhou lá para dentro e disse: o que está havendo aí? E o porteiro saiu empolgado e disse: é Jesus que está operando. E o bêbado disse: então deve ser sem anestesia. Porque estava todo mundo gritando, né? Pois bem, minha gente, isso aconteceu. E a gente podia ficar a noite toda aqui dizendo essas coisas do anedotário dos santos evangélicos. Desses irmãos que receberam o dom de entreter os santos até que o Senhor venha. No entanto, precisamos tomar cuidado, porque é isso que nos faz rir. Às vezes chega com um ar de tamanha estupidez no ouvido dos que estão do lado de fora, que eles dizem: eu não quero nada com o evangelho, porque essa gente simplesmente não sabe nem onde tem o nariz. Nós vamos parar por aqui um pouquinho e vamos agora ter um momento gostoso assistindo a um clipe do conjunto Luminares da Igreja de Nova Vida. Até já.
Esta noite temos a alegria de ter conosco, aqui para uma entrevista bem rapidinha, nosso irmão querido Flávio José Valente, lá de Poços de Caldas. Ele é o coordenador do projeto lá em Poços de Caldas e tem sido valente mesmo em levar esse projeto lá naquela cidade pequenina, no interior de Minas, e com muito custo ele está levando avante esse projeto. O Flávio, além de coordenador do Vindesat lá, ele tem outras atividades seculares e tem uma agência de viagens e está trabalhando firme lá. E gostaríamos de saber, o Flávio foi o primeiro a receber uma antena do Vindesat no Brasil. A primeira antena a ser instalada foi lá em Poços de Caldas. E a gente gostaria de saber, Flávio, como é que foi a reação das pessoas, como é que foi a instalação da antena lá? Quando chegou o pessoal para instalar, como é que as pessoas viram, como é que você viu, como é que foi a sensação de ser o primeiro a receber uma antena Vindesat no Brasil? Bom, primeiramente, meu cordial boa noite, né? Apesar do nervosismo, é uma alegria muito grande estar aqui conhecendo uma outra parte da família Vindesat, porque eu creio que nós já estamos nos constituindo uma grande família. Respondendo à pergunta do Ticiane, foi com uma alegria tremenda quando aquela antena apareceu lá em Poços de Caldas, fruto de muito trabalho. Nós ficamos conhecendo o projeto Vindesat no final de dezembro, quando o pastor Caio Fábio esteve lá em Poços de Caldas, e logo em seguida começamos a trabalhar, porque este projeto veio como uma luva a encaixar nos nossos anseios e também na necessidade do povo evangélico que estávamos sentindo. Então, depois de 2 meses de muito trabalho, muita oração e ajuda fundamental de algumas pessoas, o projeto Vindesat, que era um sonho, se concretizou em Poços de Caldas. Que ótimo. A gente pode, então, sentir realmente nos contatos que a gente tem tido com Poços de Caldas, através de telefonemas e tudo, que a coisa está bem quente, vibrando lá, é muito gostoso mesmo, né? A reação do pessoal todo. Mas eu gostaria de saber de você, Flávio, se você, certamente no contato com os irmãos ali, com as pessoas que estão participando do projeto, se você tem alguma experiência especial do significado do projeto para a vida de alguém, de alguma família, de algum irmão que está participando. Qual o significado para algumas pessoas? O que você teria de destaque, assim, lá de Poços de Caldas, que você pudesse compartilhar conosco esta noite? Sim. Em primeiro lugar, eu creio que o projeto Vindesat ele vem atingir um objetivo muito importante, fundamental, no que diz respeito a esse pioneirismo em termos de levar ao povo evangélico algo de tão bom, no que diz respeito aos questionamentos, às perguntas que tem levado ao povo evangélico. Isso no que diz respeito à parte técnica, vamos dizer assim. No conteúdo do curso, eu creio que tem levado e tem gerado, isso eu posso dizer pessoalmente, um questionamento e tem abalado muitas das estruturas, essas estruturas que nós consideramos apenas religiosas. E muitos irmãos têm compartilhado isso, que o Vindesat, o curso, as palestras do pastor Caio Fábio, tem mexido muito com o seu interior, com o seu íntimo, fazendo questionamentos, interrogações, dúvidas muito sadias, que têm provocado verdadeiras transformações, verdadeiras mudanças em suas vidas. Isso eu considero fundamental e uma grande bênção do nosso Deus. Quais são as expectativas, Flávio, a respeito do projeto? Você acredita que ele tende a crescer? Você tem ideia a respeito de outros grupos que queiram surgir ali na região? Como está a expectativa do pessoal em respeito do Vindesat? Sem dúvida, a expectativa é grande. Inclusive, lá em Poços, nós estamos planejando já uma ampliação do projeto Vindesat. Alguns irmãos têm se interessado e nós pretendemos levar o curso a cidades vizinhas. Esse curso tem tudo para atingir esse Brasil imenso, porque é uma ideia que eu tenho certeza que partiu de Deus, do coração de Deus, atingindo a Vinde e vai atingir com certeza todos nós nesse Brasil imenso. Vamos ouvir agora uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Feita pela maioria dos cristãos. O que Deus tem de melhor para a minha vida? É um livro para quem leva a sério o discipulado. Trata-se de devocionais para a vida diária,
que de maneira prática transmitem ao leitor a beleza e poder da vida que tem Cristo como centro. Eu quero estender para o colega o meu convite para se juntar comigo e mais centenas de irmãos para esta conferência, aproveitando assim a chegada do reverendo Larry Christensen, o diretor internacional da Renovação Luterana. Se fizer este sacrifício, tenho certeza de que será ricamente recompensado. O Ultimato é uma revista que informa, que edifica, que denuncia e que evangeliza. Já está circulando o número 193 e nele você vai encontrar excelentes artigos escritos por conceituados autores cristãos. Este exemplar traz um artigo especial sobre os escândalos dos últimos meses, pois o Ultimato crê que uma abordagem séria e descomprometida sobre o assunto pode curar feridas e prevenir outros desastres. Traz também artigos sobre o evangelismo e a raça negra no Brasil, prática da humildade. Aproveite esta promoção, 10 exemplares por apenas 1.000 cruzados. Escreva a Editora Ultimato, Caixa Postal 43, CEP 36570, Viçosa, Minas Gerais. Você gostaria de afastar para longe os medos, inseguranças, dúvidas, os conflitos que lhe acometem? O pastor Caio Fábio, através do seu livro No Divã de Deus, faz um estudo de 10 salmos e nos mostra que Davi tinha conflitos semelhantes aos nossos. A linguagem é forte, ungida, descascando a psique humana, mostrando o que vai por trás dos comportamentos. Este é um livro que merece ser lido. Confira. Você pode encontrá-lo nas livrarias evangélicas ou pedi-lo através do seu coordenador. A editora Vinde traz para você 2 livros que certamente vão prendê-lo à leitura. O primeiro é Vida Interior, cultivando a renovação da alma. Viver em Cristo é o segredo do cristão verdadeiro. E Vida Interior nos ajuda a avançar para um relacionamento mais profundo com Deus. O segundo é A Igreja na China. Como foi que os crentes chineses não apenas sobreviveram, mas cresceram sob um regime opressivo. A Igreja na China é uma viagem fascinante ao outro lado da cortina de bambu, permitindo-nos comunhão com uma igreja que revive hoje o ato dos apóstolos. Escreva a Editora Vida. Boa noite, pastor. Nessa noite, Ticiane nos deixou a incumbência de fazer as perguntas. Então vamos ser objetivos, pois são muitas. E vamos começar com uma pergunta lá de Uberlândia. Donizete Leite pergunta: por que nem mesmo os discípulos de Jesus entendiam suas parábolas, pedindo-lhe explicações? Acho que diz respeito à aula passada. Bom, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do verso 8 em diante, que Jesus ensinava por parábolas para cumprir uma profecia de Isaías, que dizia precisamente que um dia Deus abriria a boca por parábolas, porque aquele povo que ouvira tantas vezes a palavra de Deus com absoluta clareza e nitidez e sem nenhuma metáfora, se recusara a dar ouvidos à palavra que ouvira. Então, porque eles, tendo ouvido com clareza, tinham fechado seus corações quando Deus com clareza falara, agora Deus lhes daria, por assim dizer, uma razão para ficarem mais duros ainda. Falaria através de parábolas. No entanto, a palavra de Deus termina ali em Mateus 13, passando já do verso 15 em diante, nos dizendo que o Senhor Jesus mesmo disse que aos discípulos ele falava por parábolas, mas explicava a significação daquelas palavras, porque a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus.
É interessante que no Evangelho de Marcos também está dito que Jesus falava por parábolas conforme o permitia a capacidade dos seus ouvintes. Ou seja, as parábolas não eram simplesmente uma maneira de complicar a percepção. Com a parábola, Jesus tinha 3 perspectivas. A primeira era de cumprir aquela profecia de Isaías, ou seja, quem ouvira com clareza e endurecer o coração, agora teria uma razão, um pretexto para ficar duro mesmo, porque Deus falara por enigmas. A segunda razão pela qual ele falava por parábolas era para que aqueles que quisessem de alguma maneira captar o sentido do que ele estava dizendo, pudessem, através das figuras de linguagem, penetrar no âmago da revelação. Ou seja, as palavras dizem menos do que as imagens, do que as figuras. A parábola se complica a mente daqueles que estão com o coração cerrados, por outro lado, ela aduba a mente daqueles que estão com os corações abertos, e para aqueles que querem, para além das parábolas, mergulhar num mistério mais profundo. E a terceira razão é porque as parábolas, historicamente falando, serviram para a manutenção da própria tradição oral dos ensinos do Senhor. Como eu disse na semana passada, algumas coisas que são ditas através de argumentos variados, logo se perdem na nossa cabeça, mas as figuras, as histórias, as imagens perduram para sempre. Vocês se lembram de que eu até disse que a maioria de nós não sabe João 3 de cor, do verso 15 em diante, que fala do amor de Deus. Mas eu disse que todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo, que é o João 3,16 feito parábola, feito história. Lá de Natal, a seguinte pergunta, pastor. Henrique faz a pergunta: quando tem lugar a fé e quando temos que ser lógicos? Bom, sempre tem lugar a fé, sempre temos que ser lógicos. Qualquer coisa que não provenha de fé é pecado. E a fé, por outro lado, como eu disse hoje, não significa a anulação da lógica. Há horas, no entanto, quando a nossa própria lógica atinge os seus limites. E quando a lógica para nos seus limites, a fé prossegue. Mas a fé não começa sem bases racionais. Ela começa em perspectivas sistematizáveis. Ela simplesmente não está aprisionada à lógica. Lembram-se da diferença que eu fiz entre racionalidade e racionalismo, lógica e logicismo? O racionalismo é o que tenta aprisionar. Isso é verdadeiro, que pode ser explicado dentro do sistema de verdade. Mas a racionalidade não. Começa sobre pressupostos verdadeiros, mas chega uma hora quando a própria elucubração humana para e a fé prossegue. Então, fé e lógica não estão em conflitos. A lógica dá base de esperança à fé. Vocês se recordam de que Pedro mesmo disse que nós, discípulos do Senhor Jesus, deveríamos saber fazer apologia da esperança que há em nós, ou seja, sabemos produzir a defesa da nossa fé, podemos fazer isso com lógica, com razão de ser. De Cuiabá, aliás, muitas perguntas de Cuiabá. Certo. Patrícia pergunta: qual seria o equilíbrio entre o sentimentalismo e a lógica? Bom, o sentimentalismo não equilibra nada. O sentimentalismo é exagerado, exacerbado. Você pode conseguir equilíbrio entre sentimento e lógica, mas entre sentimentalismo e lógica não, assim como você não consegue estabelecer equilíbrio entre logicismo e sentimento. Porque todos os ismos são exacerbações, são radicalizações. O sentimentalismo é um sentimento que prescinde da reflexão e do realismo. É uma entrega através de um apaixonamento estúpido àquelas coisas que bateram forte dentro de nós. O que precisa haver na vida de um cristão é o equilíbrio entre sentimento e reflexão. O sentimento não deve ser uma entrega, um abandono louco em função de coisas que nos passaram pelas emoções, mas o sentimento deve se calcar também sobre bases de uma certa racionalidade, porque há horas quando, se o sentimento quiser ser realmente possuído pelo amor, ele precisa ser racional, porque alguns sentimentalismos que nos dominam acabam trabalhando contra a nossa própria perspectiva de amor equilibrado com aqueles aos quais nos queremos dar. De João Pessoa, a Nádia pergunta: usando a lógica,
como podemos racionalizar o episódio ocorrido com Jonas, que fora engolido, mas não fora digerido, passando 3 dias sem nada acontecer? Como podemos justificar esse episódio? Você não pode justificar o episódio. Lembram-se que eu disse, outra vez eu repito, a racionalidade não é racionalismo. O racionalismo diria o seguinte: ou Jonas não foi engolido, ou Jonas foi engolido e foi digerido. Porque o racionalismo pensa com sistemas. Ora, ou ele não foi engolido, e aí sobreviveu, ou se foi engolido, o suco gástrico do grande peixe ou do cachalote o consumiu. Mas a racionalidade diz o contrário. Diz com todo bom senso: a maior lógica deste mundo é crer que há um Deus infinito pessoal que intervém na história. E porque Deus é um Deus que intervém na história, eu creio que Jonas foi engolido e que foi poupado de ser digerido no ventre do peixe. Agora, eu vou fazer isso com todas as perspectivas de exame científico da história, porque nós não estamos trabalhando apenas em cima de uma coisa absolutamente mágica. Deixa eu contar uma história a respeito disso. Vocês sabiam que um certo marinheiro inglês, pescando numa baleeira aqui nas Malvinas, há uns anos passados, caiu ao lado do navio, justamente no momento em que eles tinham acabado de fiscar um grande cachalote? O cachalote tem uma garganta muito grande e alguns estômagos escalonados dentro dele. E o marinheiro sumiu, deram-no como morto. E quando já estavam limpando o cachalote, é que chegaram ao ventre do cachalote, já quase 2 dias depois, e encontraram o marinheiro vivo em estado de choque, com parte das suas mãos, da pele das mãos, comidas pelo suco gástrico, e com o lado do seu rosto também comido pelo suco gástrico, mas ainda absolutamente vivo para contar a história. Ora, isso aconteceu sem nenhuma intenção absolutamente especial de Deus, como foi com o caso de Jonas, ao qual Deus de antemão destinara para aquele tipo de situação, para que a própria vida de Jonas também se constituísse num sinal de alguma coisa muito maior que Deus haveria de fazer na história. Então, quando a gente fala em lógica, nós não estamos falando em logicismos. O logicismo trabalha contra o milagre. A lógica diz: isso é possível, porque há um Deus acerca do qual eu posso estribar a minha fé em perspectivas extremamente bem fundadas. E esse Deus, que eu sei que é assim, e a minha mente também me mostra que é assim que ele age, é livre para agir de maneira soberana, realizando aquilo que extrapola as condições contingenciais da vida. Enéas, da cidade de Coronel Vivida, através de uma antena particular, pergunta: como é que eu posso saber, de maneira lógica, a vontade de Deus para ter um cargo político, se no fundo pode ser uma vaidade ou uma armadilha do diabo? Enéas, não é? Enéas. Enéas, você tem que fazer 2 ou 3 coisas básicas. A primeira coisa é conferir se na Escritura existe espaço para a licitude da vocação política. E na Escritura existe esse espaço. Não é? Quem foi Daniel? Foi ministro, foi administrador. Quem foi José? Foi governador do Egito. Quem foram outros homens, não é? Como Erasto, que era tesoureiro, era secretário de fazenda lá de Corinto, e tantos outros, para a gente não vir aqui a debulhar uma lista enorme de nomes. Então a vocação política é uma vocação lícita. Então essa é a primeira coisa. Você não tem aí um choque da Escritura com relação a isso. A segunda, você deve se perguntar se as suas motivações são motivações cristãs em relação a essa possibilidade. Você está querendo apenas se arrumar? Quer viver a peso de jetões? Quer andar com chapa branca? Quer ter vida de marajá? Quer imunidade parlamentar? Quer chance de fazer trem da alegria? Não é o seu caso, espero que não, não é? Porque gente boa não tem nem esse tipo de conflito. Cabra safado não faz nem essa pergunta para si mesmo. Embarca logo de cara e vai fazendo tudo que pode e se arrumando. Então, pela sua pergunta, eu vejo que você é alguém que está realmente querendo acertar.
Se as suas motivações são boas, você deu um segundo passo muito importante na direção da vontade de Deus, porque Deus não abençoa o mal, nem o egoísmo. A terceira coisa que você deve fazer, então, é ver se as circunstâncias favorecem. Se você tem meios e modos de viabilizar esse projeto. Ora, se a Escritura não diz nada contra, se você, examinando o seu coração e a sua consciência, vê que as suas motivações são boas, até onde seja possível um homem ter motivações totalmente boas, e se as conjunturas e as contingências favorecem, Deus o abençoe e tenha uma boa legislatura. Daqui do Rio de Janeiro, pastor Caio, Ibis pergunta: como alcançar a coerência entre o que falamos e o que intencionamos viver, se o próprio Paulo diz que o que queria não fazia e vice-versa? Bom, quando Paulo diz isso lá em Romanos 7, ele está se referindo a essa esquizofrenia básica que habita todo homem, essa psicose primal que nos atinge, que em função da queda e do pecado, fazendo com que muitas das nossas intenções mentais não se realizem de maneira total na concreção dos nossos atos. No entanto, ele diz que essa é a situação irremediável na qual todos nós estamos se não houver uma adição essencial. E a adição qual é? É a vida do Espírito Santo em nós. Ele diz isso aí em Romanos 7. Agora abra Romanos 8 e veja no verso 3, como ele diz que agora nós temos uma força a mais. Antes nosso pendor era só para a carne, para o desejo, para o hedonismo, para a morte. Agora o Espírito está nos pendendo para a vida, para a justiça, para a paz. Então não se exclui o conflito. A conflitividade, a busca pela coerência, essa guerra existencial continua, sem neurose agora, porque nós já nos sabemos perdoados em Cristo Jesus, podemos administrar essa discrepância com tranquilidade. E agora temos essa adição significativa, que é o poder do Espírito Santo que habita todo aquele que é de Cristo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o Espírito Santo então começa a nos inclinar na direção dessas coisas, quando nós nos predispomos a sermos pessoas que se deixam inclinar na direção das intenções reveladas de Deus. Então, não se exclui o conflito, mas se acrescenta a possibilidade da vitória. Jonatas, de Rio Verde, pergunta: é possível explicar logicamente milagres, mistérios e fatalidades da dimensão espiritual? Ou a lógica existe apenas para o racional, para a racionalidade? Exatamente. Nós nos confrontamos com o fato do mistério. Eu estava dizendo essa semana que passou, num programa de televisão, na TV educativa, chamado Sem Censura, que nós convivemos todo dia com o mistério, com o absurdo. Eles lá me fizeram não sei que pergunta, e eu disse que nós todos somos cidadãos do absurdo e lidamos com isso assim tranquilamente. Vejam, onde é que nós estamos? Estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, nós estamos no estado do Rio, no Brasil, no continente sul-americano, no Ocidente, no planeta Terra, no sistema solar, numa galáxia, entre 1 bilhão de outras galáxias, com 15 bilhões de anos-luz de distância entre o último corpo detectado à direita e o último à esquerda. Um negócio que não tem teto, não tem fundo, não tem direita, não tem esquerda. Você consegue pensar nisso? Quando eu era pequeno, eu ficava pensando nisso, eu tinha a sensação que eu ia cair desesperado. Era um negócio, eu dizia, ai meu Deus, o que é que tem aí? Não é quadrado, não é redondo, o que é isso? É isso. Agora, eu não entendo, você entende? Einstein não entendia. Mas não é porque eu não entendo que eu nego. Eu não posso negar, eu estou aqui, gente. Eu como, eu me alimento desse absurdo, eu ando nas ruas desse absurdo, eu respiro o ar dessa coisa. Não é? Agora, isso numa perspectiva última. O mistério existe aí. Mas existem muitas outras realidades entre o primeiro e o último que são passíveis de serem entendidas pela lógica. Não é? Então eu não entendo essa coisa última. Mas dá para entender por que
que chove, né? Dá para entender por que que os relâmpagos caem. Dá para entender por que que um monte de fenômenos acontecem em volta de nós. Então, o que é passível de ser entendido, vamos entender. O que é impossível de ser entendido, vamos aceitar. O que nos entristece é ver que a gente desiste de entender a vida nas dimensões em que nós deveríamos ser obrigados a entendê-la. E às vezes nós complicamos a vida naquelas dimensões em que nós não teríamos que complicá-la, teríamos apenas que aceitar o mistério de Deus. Bom, gente, eu quero terminar aqui. Eu hoje trouxe para cá o meu papelzinho também, e para dar alguns recados. Primeiramente, a gente quer fazer uma saudação a pessoas que estão conosco aqui no auditório. O presbítero Nelson, da igreja do Planalto Paulista, igreja do pastor Daniel Vera, nosso amigo. O presbítero Nelson está aqui conosco. O irmão é muito bem-vindo, nos deu muita alegria com a sua presença. Deus abençoe muito vocês lá. E sempre que estiver no Rio, nos visite, tá bom? Leve o nosso abraço ao pastor Daniel, à irmã Carmen, a todos lá, com muita alegria. E também queremos apresentar mais um irmão de Manaus. Manaus está marcando presença aqui toda segunda-feira. Hoje, além do Bosco, que é presbítero da Igreja Presbiteriana de Manaus, que esteve conosco, falou na segunda-feira passada, que está aqui fazendo tratamento, e nós temos o irmão Jorge Haddad, que está aqui conosco, e lá em Manaus o pessoal está vibrando com a aparição do Jorge Haddad. Ele trouxe para aqui um tambaqui, gente, com farinha do Arini, e para um amazonense como eu, isso aí é paradisíaco, é antecipação do milênio, é uma refeição, é uma refeição escatológica. Tambaqui com farinha do Arini. Muito obrigado, Jorge. Ele está indo amanhã, às 9h15 da manhã. Podem mandar buscar no aeroporto, que ele sai daqui às 9h15 e chega lá na hora própria. É só fazer as contas e tirar 1 hora de fuso horário. Bom, nós também queremos trazer aqui a nossa palavra de alegria com o que está acontecendo em Goiânia. Nós fomos informados pelo Henrique que o pastor Marcos e o seu auxiliar, o Aurivânio, e também o Manuel Guilherme, estão fazendo um trabalho maravilhoso lá, e que o pessoal está muito alegre, muito feliz. Nosso abraço forte para o pastor Marcos, para o Aurivânio, para o Manuel Guilherme, para vocês aí de Goiânia. Deus os abençoe, envolvam outros amados irmãos no Vindicate para que isso cresça e lance raízes profundas nessa cidade. E também eu queria dizer aos irmãos de Brasília que esse fim de semana eu vou estar aí em Brasília, sábado e domingo, na igreja metodista, não sei de qual das asas, quem sabe a asa, o Ticiano está por aí, a igreja do pastor Manuel. Nós vamos estar lá, sábado e domingo, falando sobre a experiência religiosa de John Wesley. Imaginem só, um presbiteriano falando da experiência religiosa de John Wesley. É uma tentativa de reconciliar Whitefield e Wesley. Aproximem-se, irmãos, um calvinista e um wesleyano. É da asa sul. Nós vamos estar sábado à noite, domingo à noite, lá na igreja metodista. E agora nós vamos terminar e vamos orar juntos, em nome de Jesus. Vamos curvar a cabeça, vamos pegar nas mãos uns dos outros. E eu quero pedir a todos vocês, por esse país afora, que deem as mãos uns aos outros. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te buscamos porque Tu és o nosso Deus, porque Tu te revelaste a nós. A nossa lógica não alcançaria a revelação. A revelação é uma intenção absolutamente Tua, que vem e tira o véu da nossa ignorância, da nossa estupidez. Muito obrigado, porque uma vez tendo recebido a revelação, Tu nos ajudas agora a pensarmos nela com clareza, com racionalidade, porque Tu nos fizeste seres racionais. E isso é fruto do Teu projeto original na criação. Pedimos que Tu nos ajudes a usarmos a razão sem presunção. Por favor, dá que a nossa mente seja cativa de Jesus Cristo. Que a nossa capacidade de pensar seja exercida em plenitude, porém em humildade na presença de Deus. Pedimos que Tu nos enchas do Teu Espírito Santo, para que, cheios do Espírito, exerçamos nossa vida com inteligência, e com inteligência vivamos a plenitude do Teu Espírito. Por favor, abençoa o Teu povo por este país afora.
derrama a tua graça, sopra as tuas virtudes sobre nós. Rogamos que seja assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito vocês. Até segunda-feira que vem.